Para você que já nos acompanha, que bom te ter aqui novamente. Para você que está chegando hoje, entre, fique à vontade, a casa é nossa. Eu sou Sibeli Lanzarin e esse é o meu canal de ensino da língua espanhola. No vídeo Conteúdos de hoje, nós vamos aprender o abecedário, o alfabeto em espanhol. Mas antes de irmos para a nossa aula, eu quero saber, você já nos curtiu nas redes sociais? Já nos seguiu? Já se inscreveu? Se ainda não, bora lá! E mais uma coisinha, já baixou o seu e-book com material exclusivo para você passar do portunhol para o espanhol? Se você nos assiste pelo Facebook ou pelo YouTube, o link está na descrição do vídeo. Já se você nos assiste pelo Insta, o link está na nossa bio. Agora sim, vamos para o nosso conteúdo de hoje, logo depois da vinheta. Vamos então conhecer hoje qual é o alfabeto em espanhol, quais as letras que compõem esse alfabeto, a diferença de pronúncia em relação às letras do português. Mas, antes de começar isso, eu quero contar para vocês que em 2010, la RAE, que é la Real Academia Española, fez uma reforma ortográfica que ficou vigente a partir de 2012 oficialmente. Nessa reforma, houveram algumas mudanças no alfabeto deles, tá? E uma das principais é que duas letras deixaram de ser letras e passaram a ser dígrafos, que é a antiga che, que agora é o CH, CH, e a antiga doble L. Então, elas saíram do alfabeto, tá? Agora sim, vamos para o nosso alfabeto. Lembrando que as letras em espanhol, elas são todas femininas. Eu vou fazer uma passada das letras com vocês e depois eu vou contar quais delas têm diferenças em relação ao português, tá? Eu falo, você repete comigo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Então, essas são as 27 letras do alfabeto del abecedario em espanhol. Agora eu quero contar para vocês as particularidades de algumas delas em relação ao português. Deixa eu pegar umas canetas aqui. É o seguinte, letra A. O A, ele vai ser sempre aberto, sempre vai ser A. No português a gente tem o A nasal, o AN. Normalmente esse A nasal acontece quando tem o tio, o acento tio em cima, que é um acento que não existe no espanhol. Então o A vai ser sempre aberto, por exemplo, na palavra mañana, sempre A. A letra D. Com as vogais A, O e U, ela é igual ao português, da, do, du. Agora, com as vogais E e I, ela muda um pouco. Por exemplo, essa palavra, no português, quando a gente termina com E uma palavra, a gente puxa um pouquinho para o I. Então, normalmente se fala depende. No espanhol, isso não existe. DE vai ser sempre D. Então, essa palavra fica depende. Assim como o DI. No português, o DI é di. No espanhol vai ser sempre di. Então, essa palavra fica dia, tá? A letra E. La E. La E é sempre fechado, sempre E, nunca é. Por exemplo, nesta palavra, no português nós falaríamos café. No espanhol, apesar dela também ter o acento, se fala café, nunca é. A letra G, com A, O, U
igualzinho o português. Com I e com E, aí ela tem o som de dois R's. Como assim? Como na palavra gente ou na palavra girar. Fica esse sonzinho de dois R's. Gente, girar. A letra H, laate. Laate não tem som, tá? Quando ela tá antes de uma vogal. Ela é igual ao português, não tem som nenhum. Então aqui a gente fala ola, nunca fala rola, tá? O H não tem som. A letra J, la rota, ela vai ter sempre o som de dois R's. Rara, joven, Julia, não importa qual a vogal que segue, o som é sempre dois R's. A letra L. A letra L, no início, no meio da palavra, ela é igualzinho ao português. Luna, por exemplo. Agora, no final da palavra, no português a gente puxa para um U quando a palavra termina por L. Sol, canal. No espanhol vai ser o mesmo L do início, aquele L com a língua lá no céu da boca. Sol, canal. É sempre o mesmo L do início, tá? A letra M. A pronúncia com as vogais é igual ao do português. Agora é importante saber que no espanhol não existe nenhuma palavra que termina com M, tá? Todas terminam com N. E eu quero mostrar para vocês uma diferença bem sutil na pronúncia dessa terminação, que muda um pouco do português. Por exemplo, nós temos o mesmo verbo, tá? Conjugado na terceira pessoa do plural. E no português nós falamos eles comem. Como se aqui tivesse um i no meio. Eles comem. No espanhol, essa pronúncia, ela vai ser sem esse i no meio. Eles comem. Tá? Na verdade, no espanhol, ellos comem. Então é importante porque essa diferença, ela é marcante. Ela não é uma coisa importante, né? Assim, vão te entender igual. Mas é uma sutileza que pra gente ir afinando cada vez mais o espanhol, ela é importante sim. Então, em português, comem. Em espanhol, comem. Tá? Seguimos. Nós temos a letra N, que no português não existe. Isso é uma letra, não é um N como um tio. Essa N, ela tem o som do nosso NH. Por exemplo, a palavra ninho. Ninho, que é menino, né? Uma criança. Então fica com esse sonzinho. La-O. La-O igual la-E, ela vai ser sempre fechada. Eu não tenho O no português. Eu tenho só O. Independente se tiver acento, por exemplo, a palavra atención. Eu não falo atención, atención. O O sempre fechadinho. A letra R, la R. Eu tenho dois sons possíveis para essa letra. Quando ele está no início da palavra ou quando tem doble R, é aquele som R, do R marcado do espanhol, que vibra a língua no céu da boca. R. Então fica Renata, cachorro. Agora, se eu tenho só um R e ele está no meio da minha palavra, ele fica barato, igual no português. Então, Renata,
cachorro barato. Beleza? La S. La S, ela tem sempre som de S, ela nunca vai ter som de Z. Por exemplo, no português a gente fala mesa, como se fosse um Z aqui. No espanhol não existe, né? Mesa, sempre S. Mesa, casa. La T, com A, O, U, igualito al português. Com E e com I, ela muda. Por exemplo, igual acontece com o D, no português, quando a palavra termina com ela, normalmente fica um sonzinho de I, né? Então aqui no português fica dente. No espanhol, diente. Sempre vai ser T. E com I, por exemplo, no português eu falo tia. No espanhol, tia. Sempre ti. La V vai ter sempre o som de B. O mesmo som. Por exemplo, voy, que seria vou, ou vamos. Vai ter sempre o som de la B. Em alguns países, para diferenciar uma da outra, já que a pronúncia é a mesma, eles dizem B larga e B corta, tá? Mas o nome oficial dessa letra é V. A próxima letra que tem diferença com o português é la X. Ela tem o som de KS. Por exemplo, na palavra expressar. Expressar. A próxima letra é la Y. La Y é o nome novo dessa letra depois da reforma. Antes se dizia Y. Tem vários vídeos que eu falo Y. Tá certo, tem países que continuam falando apesar da reforma. Mas, só para vocês saberem que o nome novo é esse. Como é que funciona? Quando está no final da palavra, vai ter sempre som de I. Rei, lei. Agora, se tiver no começo ou em algum outro lugar da palavra, aí a pronúncia depende do país. Eu posso ter aqui yo, yo, e aqui leyes, leges, leches. A pronúncia nesse caso vai depender exclusivamente do país em que está sendo falado. E para finalizar, nós temos la Z. La Z sempre tem um som de S, como na palavra sapato. Sempre o somzinho de S, independente do lugar onde ela estiver na palavra. Certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. El abecedário. Lembrando que no espanhol não existe C cedilha, não existe dois S's. Certo? Gostou do nosso vídeo? Deixe seu like. Não esqueça de nos acompanhar nas outras redes sociais também. E nos vemos na quarta-feira com a playlist Trechos. Será que vai ser uma música? Um livro? Um poema? Descubra na quarta-feira. Hasta luego! Besote!